Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de julho, segunda-feira, bora para nossa análise diária. Galera, se inscreve no canal, compartilha, tá? E ativem o sininho de notificações, tá? Ativem ele eu não sei porquê, o algoritmo do YouTube está desescrevendo algumas pessoas. Então, ativem o sininho, tá, galera? Para você receber essas análises diárias aqui, né? E análise assertiva. Bora começar aqui pelo dólar. DXY, galera, DXY abriu, né, na madrugada e ficou ontem, na verdade, às 7 horas da noite, né? E ficou trabalhando de forma meio mista na madrugada, tá? E até então, até a abertura, ele estava um pouquinho sem grandes oscilações, né? É bem verdade que o mercado ele está um pouco desacreditado por causa das cartas, né, dos Estados Unidos referente a taxações, né? Então, bora lá para nossa análise. Então, aqui, né, o nosso dólar futuro. O dólar, galera, abriu, né, numa região que foi o POC passado, né? Aqui é o maior nó de liquidez de sexta-feira, né? A gente vê aqui um grande trabalho, tá? Então ele já procurou inclusive a média, né? E ele estava aqui em cima do BRLT, né? Numa zona que é um pouquinho mais cara. Então logo ele buscou a mínima da CME, né? Esse trade aqui para mim é muito interessante, né? Então olha só, chega no ajuste, né? Chega aqui no ajuste e na mínima da CME, né? Aqui daria um bom trade, né? Quem não pegou a venda aqui, uma compra arriscando, né? Daria uma boa pontuação, né? Aqui de quantos pontos, mais ou menos? Máximo até uns 12 a 17, 18 pontos, né? Tá. Então ele ficou meio que preso aqui, né? Na máxima CME, mínima da CME. Lembrando que isso aqui funciona mais dia de terça, aliás, segunda e sexta-feira, né, onde o mercado ele não anda tanto. Quando nós temos uma agenda um pouco mais vazia, né? Então, inclusive aqui, ó, o pessoal defendeu, né? O pessoal defendeu aqui perto do 75, né? Que veio até aqui a mínima de hoje foi no 568,5. Então, câmbio fez a primeira Petax, né? Primeira Petax aqui. Petax futura, obviamente, né? A gente tem aqui, né, a primeira, a segunda e a terceira e o nosso D0, tá? Obviamente que eu já trouxe aqui para nossa planilha, né, no nosso estudo casado, ou seja, o FRP0 está de 23,9, 24 pontos, né, a diferença do preço futuro para o preço à vista. E nós erramos 2,5 pontos no nosso estudo sugerido de meio-dia, né? Então a gente teve apenas realmente uma movimentação um pouco mais forte da segunda para a terceira Petax, né? Que eu falo aqui para vocês, né, que o câmbio ele se forma no mercado no preço futuro, né? Então ele trabalhou de forma um pouquinho mais negativa abaixo da Petax. Então o entendimento daqui quando ele não consegue passar, porque qual é uma das principais operações, né, da Petax futura? Se manter comprado para vir desafiar até o próprio topo, né? Que foi o que aconteceu mais tarde. Mas como ele trabalhou de forma um pouquinho baixista, né, abaixo da Petax futura, ele ficou meio preso aqui entre o ajuste e a Petax, né? Percebam bem que ele ficou quase uma hora aqui trabalhando, né? Quando ele trouxe para a segunda Petax futura, né, quando o mercado viu que o preço aqui ele não conseguiu buscar os primeiros potes do dia, né,
Aí sim, os players se sentiram motivados a ficar comprado em cima da Petax Futura. E ocorreu exatamente aquela operação que eu falo para vocês, né? Então, sai o primeiro spot, né? O preço está trabalhando, obviamente, em cima da Petax Futura. Nós vimos também, né, que também os juros, galera, eu tenho que mostrar os juros aqui para vocês, né? Olha só os juros como ele estava trabalhando. Então os juros um pouquinho mais flat, tá? Por isso que o câmbio ele ficou um pouquinho mais negativo, né? Na abertura ele ficou até um pouquinho positivo, mas depois desceu e depois começou a entregar parte do movimento. E justamente nessa hora aqui da segunda, aqui ó, 11 horas. Segunda Petax Futura, olha só o que aconteceu com os DIs, né? Subiram e foi justamente o que o nosso câmbio fez, né? Então os players ficaram comprados em cima da Petax Futura aqui, né, galera? Então ficaram 11 horas, ficaram comprados em cima da Petax Futura e essa operação foi meio que arbitrada com os juros, né? Nossos juros, que é um pouquinho estranho porque o nosso mini índice, né, e a bolsa está caindo também, mas nós entendemos que é por causa da geopolítica, né? As bolsas elas têm trabalhado de forma negativa e mista, inclusive ali na Ásia, por causa da pressão tarifária, né? Então, meio que nem sempre a gente precisa ver que os juros, né, e os ativos, quais são os ciclos de mercado e a geopolítica por trás deles, né, para a gente poder realmente tomar uma decisão. Então, inclusive ali no nosso mini índice, né, as nossas ações elas trabalharam de forma mais baixista, mas já vou mostrar para vocês, né? Então, continuando aqui com o câmbio, olha só onde ele veio parar justamente, né? Ele veio trabalhar o POC de sexta-feira. Então, o Petax Futura, segunda Petax Futura, não conseguiu comprar e nem conseguiu buscar. Bem verdade foi essa, né? Seria melhor se ele tocasse aqui, né? Se ele tocasse aqui, aí sim manter comprado para vir desafiar a máxima até então, né? E agora ele está trabalhando uma leve alta, né, de 0,08. Tá confortável, tá, galera? Ainda mais porque aqui, se nós formos ver, os juros meio que trabalhando de forma mista, né? Tava trabalhando de forma mista, então nosso câmbio ele tende a ficar pouco meio que incerto, né? Que aqui ele tá bem tranquilo, né? Entre o 0,33 de alta e aqui o 0,83 de baixa, nosso câmbio ele tá tranquilo, né? E tá parado aqui, né? Basicamente fez a segunda Petax Futura aqui no, deixa eu até mostrar de forma um pouquinho mais exata, no 572,5, depois fez a outra no 88,5, bem aqui, né? Então puxou uns 15 pontos, isso, puxou uns 15 pontos e aqui aconteceu, né? Que eu falei para vocês. E tá segurando abaixo dos 600 aqui, né? Aqui, esse trade aqui também de venda é um pouco mais perigoso, mas eu acho que dá para ser feito, né? Aqui também na parte do fluxo, na modalidade scalp, sendo que tem que ser com poucos contratos, né? Poucos contratos, trabalhando a modalidade scalp requer um pouquinho de menos contratos, né? E quando a gente tem essas operações que é de contexto, aí sim a gente pode montar uma posição, né? A gente pode comprar, se tiver certo, comprar de novo, sem estopar. Mas por quê? Porque você entende a macro microestrutura do teu ativo, né? Se você entende tudo isso, aí você consegue ficar numa operação um pouco mais longa. Ou se não, vai operar só fluxo fazendo scalp aqui, né? Mas mesmo para scalp,
A gente precisa saber de pontos nevrálgicos, né, de cada ativo financeiro, né, de cada derivativo. Nós precisamos olhar também que o câmbio ele tem a sua particularidade, como índice também, para fazer scalp de forma um pouco mais assertiva, né? Por exemplo, quem faz scalp aqui, né? Quem faz scalp aqui na venda, obviamente, ganha. Mas quem faz scalp aqui perde, né? Então tem que esperar momentos certos e pontos que realmente trazem casualidade para o teu ativo, né? Então, para mim, essa aqui foi se não uma das melhores operações, porque não deixou, né? Uma Petax futura, ele deu um mergulho aqui, né? Andou metade apenas do caminho, né? Onde o pessoal geralmente consegue defender. Não buscou a Petax à vista, então pode ter uma reversão, né? Que inclusive a gente chama de V, isso. Os grafistas chamam de V, né? Mas não é assim no campo. Tem 4 taxas, eles fazem essa taxa assim. Aí é por isso que quem opera gráfico, né? Que está enxergando no escuro, mas de forma muito ruim, porque o gráfico é uma leitura passada, né? Isso aqui não quer dizer não quer dizer uma promessa de ganhos futuros, né? Conforme na análise gráfica, vai ficar perdido. Ainda mais o gráfico aqui no caso de uma paridade que é o BRL, é o USD, BRL, né? Então não tem como operar. Agora, se você vai para uma ação americana, que é o mercado ali do Albrook, onde tu realmente pega um gráfico diário, aí sim nós temos uma casualidade gerada por um público americano que é de 60%. Então isso aqui é diferente, né? Não dá para colocar um MACD, uma Fibonacci, não dá, né? A gente já teve essa conversa aqui. Mas no mercado de ações americano dá para fazer isso, tá, galera? Então, voltando, né? Então o mercado, a nossa cotação aqui está trabalhando uma região um pouquinho mais perigosa, né? Que está acima aqui abaixo, aliás, do 600 e está trabalhando esse desenho que é um pouquinho mais interessante para ficar comprado aqui, porque ele pode vir romper, tá, galera? Ele pode vir romper. E o fluxo aqui, olha só, tá comprador. Quando ele está congestionado numa área assim, a tendência é que ele vai romper aqui para cima, porque o fluxo ele tá comprador nessa área, tá? Ele tá aqui, olha só, 600, né, que eu digo para vocês. É melhor que ele venha numa. Quando ele vem numa, ele volta. Aí ele vem numa e volta de novo. Quando ele lateraliza perto, ele vem para romper, né? Disso aqui nós já sabemos. Então, basicamente é isso. E hoje nós podemos ter notícia, né, referente às taxas. Então, tem que usar o stop, né? Tem que usar o stop. Mas até então eu enxergo que seriam compras mais interessantes aqui no 590, né? Comprar aqui no 590 até, eu não sei, né? A gente tem que ver o ajuste também. Mas realmente tá um pouquinho mais interessante aqui para compra, mas é perigosa, né? Aqui é a linha zero. Tá. Então, nosso mini índice. Mini índice, galera, já fez uma movimentação seguido das bolsas ali, seguindo o pré-mercado, né? Então ele trabalhou logo a média do ajuste, quase interagiu, eu considero como interagir, tá? Trabalhou o POC e a média contratual de sexta-feira, né? Que é a VWAP. Então ele deixou já um movimento e fez aquele movimento que ele deixa para fazer justamente na abertura do mercado à vista, né?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só a abertura do mercado à vista brasileiro. Então as ações elas deram um mergulho, principalmente o setor bancário. Olha só como é que está o setor bancário. Um pouco mais negativo. E as ações, a não ser a Ambev, que chegou a ficar uma alta, mas devolveu parte do movimento, né? E está trabalhando agora 0,68 de alta. De resto, ó, o índice BCIC também na baixa. As ações em azul, que são as ações bancárias, estavam flat, só que na baixa. Depois caíram realmente, né? E a Vale e a Petro também na queda, né? Então isso aqui puxou o nosso índice POV, obviamente, que para baixo, né? Olha só o fluxo dele, né? Fluxo de dinheiro tá vendedor, né? E isso aqui fez exatamente aquela operação que eu explico para vocês praticamente quase todo dia, né? Então ele faz uma liquidez, né? Ele já pega uma atração, aí abertura do mercado à vista, ele vai justamente para essas zonas aqui, né? Para essas zonas de rejeição, aceitação. Então aqui era uma venda, né, galera? Aqui era a venda, tá? Por mais que ele tenha subido numa, mas o que que a gente entende que é esse movimento? Que é justamente o liquid sweep, né? Que é a busca de liquidez, inclusive para vir desafiar essa mínima de novo. E aqui a pessoa já faz parcial, né? O operador já tem que fazer uma parcial e vir trazendo o preço, né? Conforme vai andando, trazendo o preço até ser estopado. E aqui deu uma nova venda de novo, né? Então ele cria liquidez, traz essa liquidez, a gente tem uma liquidez aqui, vai na região, né? Não chegou nem a desafiar o ajuste passado, nem um pouco mais, ele já foi ali, fechou, né? Trabalhou de forma baixista por debaixo, obviamente, do maior nó de liquidez e do ajuste. E aqui, esse aqui é o gatilho, né? Esse aqui é o gatilho para vir trazer desafiar. E os plays novamente defenderam esse preço, ou se não fizeram um novo aporte aqui na abertura do mercado americano, né? Que ele deu preço, conseguiu dar uma respirada, mas depois que ele chegou na média e a gente encarou que era macro. A macro para o mini índice era de queda hoje, né? Era de queda por causa dessas tarifas e das outras bolsas, né? Então novamente ele veio aqui desafiar a mínima, né? E é aqui se vender de novo, fazer parcial aqui e vir trazendo o stop, né? Conforme o preço vem andando, trazendo o stop. Então basicamente foi isso, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Hoje o mercado foi um pouquinho mais fácil, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado porque tem notícia política, tá, galera? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Ativem o sininho de notificação, galera. Valeu!